O seu filho ainda faz xixi na cama? Olá, mamãe. Eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre enurese noturna. Enurese noturna é um nome bonito que a medicina dá para a criança que ainda faz xixi na cama quando já é esperado que ela não faça. Ou seja, é uma patologia, uma doença que precisa de investigação. Mas antes de a gente conversar sobre a doença em si, quando será que a gente tem que se preocupar com a criança que ainda não controla o xixi? Que é a criança que ainda faz xixi sem perceber, que ainda não consegue segurar o xixi para ir no banheiro, fazer no lugar certo? Quando será que é a idade que a gente precisa cobrar e esperar e precisa procurar o atendimento médico? A gente espera que uma criança ali em torno de até 4 anos de idade já tenha um controle do xixi durante o dia. Primeiro a criança aprende a controlar o xixi durante o dia e só depois é que a criança vai conseguir controlar o xixi durante a noite. E controlar o xixi durante a noite acontece em torno de alguns meses e até algum ano, um período de 1 ano, após a criança controlar o xixi durante o dia. Não vai ser no mesmo período, não vai ser rápido, vai ser um aprendizado, um novo aprendizado que essa criança vai precisar ter para controlar esse xixi durante a noite. E a gente espera que ela já esteja conseguindo passar noites secas, né, noites sem fazer xixi na cama, pelo menos ali depois dos 5 anos a gente já precisa de uma investigação. Então, se o seu filho tem mais de 5 anos e ainda faz xixi na cama, ele ainda não conseguiu controlar o xixi durante a noite, é importante que você procure um médico, um pediatra, para avaliação do seu filho. Porque nessa avaliação a gente vai separar a criança entre se ela tem uma causa primária de não controlar o xixi, de enurese. As causas primárias são aquelas em que a criança tem mais de 5 anos, ela nunca conseguiu controlar o esfíncter da urina, ela nunca conseguiu ficar sem fazer xixi, sem perceber, sem segurar o xixi. E as causas secundárias é quando a criança já passou ali 6 meses, um período de 6 meses, sem fazer xixi, todas as noites secas, num período de 6 meses, e ela volta a fazer xixi na cama. Ou seja, as causas primárias, a gente vai seguir um tipo de investigação e quando essa criança já teve um controle do esfíncter, ela já conseguiu ficar sem fazer xixi à noite por um período de 6 meses, vai ser outras investigações que a gente vai fazer. E a gente já sabe, uma curiosidade, que os meninos, eles têm mais dificuldade de controlar esse esfíncter, ou seja, os meninos têm muito mais xixi na cama, fazem muito mais xixi na cama do que as meninas. E a gente ainda não sabe a explicação de por que os meninos têm uma dificuldade, vamos dizer assim, de adquirir esse controle mais do que as meninas. E a gente sabe também que existe relação entre os pais dessas crianças que tiveram enurese, ou seja, que fizeram xixi na cama, e as crianças, os filhos desses pais também terem dificuldade de aprender a passar noites secas, de aprender a controlar a urina durante a noite. A gente sabe que se um dos pais, ou seja, o papai ou a mamãe, fazia xixi à noite, quando já não era mais esperado fazer xixi na cama, ou seja, ali depois dos 5 anos, 44% dos filhos vão ter chance de não conseguir controlar o xixi no período adequado ali antes dos 5 anos de idade. Ou seja, vão estar mais de 5 anos e ainda fazendo xixi na cama. Se o papai e a mamãe tiveram essa dificuldade de aprender a controlar o xixi durante a noite, 77% dos filhos, ou seja, muito mais da metade dos filhos, vai também ter essa mesma dificuldade de aprender a controlar o xixi durante a noite. E se nenhum dos pais teve esse problema, ou seja, tanto o papai quanto a mamãe aprendeu a controlar a urina no período adequado, ali antes dos 5 anos de idade, não faziam xixi na cama depois dessa idade, apenas 15% dos filhos desse papai e dessa mamãe, que vão ter essa dificuldade, ou seja, tem muito de herança genética relacionada à enurese noturna, relacionada ao xixi na cama. E existem causas que são, assim, vamos dizer, as campeãs para fazer com que as crianças tenham dificuldade de controlar o xixi durante a noite. A primeira dessas causas é o sono pesado. Não é a campeã, mas essas 3 causas existem ali como as maiorais. Não existe uma ordem de sequência delas, mas a primeira que a gente vai citar é o sono pesado. É aquela criança que tem um distúrbio de sono, ou seja, ela faz xixi e ela não consegue acordar para fazer o xixi. A segunda causa é quando a criança ela produz muita urina durante a noite. Ou seja, a gente chama isso de uma
poliúria, ela tem muito xixi durante a noite, ela produz muito xixi durante a noite e acaba que esse xixi sai no meio da noite sem que ela perceba também. E a terceira causa dessas campeãs é quando a criança tem uma bexiga mais irritável, vamos dizer assim, uma bexiga que é mais fácil de ela soltar, vamos dizer assim. E a gente também tem precisar investigar todas essas causas para a gente descobrir se é alguma dessas três bambambãs, essas três mais campeãs, ou se está relacionado com outras causas. Algumas dessas outras causas que podem causar a enurese noturna, a criança ter dificuldade de controlar o esfíncter à noite, são doenças mais graves como o diabetes, como alguma disfunção na urina, alguma alteração ali no trato urinário, na bexiga, nos rins, nas viazinhas da urina também podem causar dificuldade de controlar o xixi à noite. Uma doença renal crônica, a criança que tem um problema nos rinzinhos também pode acontecer de ter mais essa dificuldade. E causas mais simples de a gente resolver, como uma infecção de urina. A criança, por exemplo, ela controlava o xixi, ficou ali 6 meses controlando o xixi e tá lá com seus 7 anos de idade e aconteceu um episódio de fazer xixi na cama. Pode ser simplesmente uma infecção de urina, que um dos sintomas de infecção de urina nas crianças é a criança perder essa capacidade de segurar a urina durante a noite. E a gente vai diagnosticar essa infecção de urina, que para isso precisa de um diagnóstico médico, vamos tratar essa infecção de urina e a criança provavelmente não vai voltar novamente a fazer xixi na cama, vai ser um episódio isolado. A gente também tem as crianças que têm transtorno do espectro autista, crianças que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que essas crianças também têm mais chance de ter dificuldade de controlar a urina durante a noite. A gente também tem as questões psicológicas, as crianças que também controlavam a urina e por algum motivo psicológico, por exemplo, os pais separaram, perderam algum parente, tiveram algum problema na escola, estão passando por um bullying na escola. Essas crianças podem também, por essas questões psicológicas, voltarem a fazer xixi na cama. E outra relação que vai ser o tema também dessa semana, de um vídeo dessa semana, que é a constipação. A criança que é presa, que tem um intestino preso, tá muito relacionado também à chance dessa criança ter enurese noturna, essa criança fazer xixi à noite. E muitas dessas crianças que têm tanto enurese noturna, fazem xixi à noite, quanto tem a constipação, tem um intestino mais preso, quando a gente consegue resolver o problema da constipação, resolver o intestino preso, tornar o hábito intestinal dessa criança um hábito saudável, essas crianças melhoram o hábito de fazer xixi à noite. Elas conseguem controlar essa urina, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia também, essa associação. Ou seja, deu para você perceber que existem muitas coisas por trás de uma criança que tem mais de 5 anos de idade e ainda faz xixi na cama. Precisa de uma avaliação muito criteriosa do médico e tem que ser do pediatra, para olhar essa criança com um olhar que ela tem que ser vista, que é o olhar de criança. E se a sua criança ainda faz xixi na cama e ela, por exemplo, tem ainda menos de 5 anos de idade, quando é que você também precisa levar essa criança para uma avaliação médica? Porque são sinais de alarme de que o seu filho precisa de uma avaliação de como é que tá esse trato urinário dessa criança. Presta atenção. Primeiro, se o seu filho, quando tá com vontade de fazer xixi, ele corre pro banheiro, ele não consegue segurar, ele precisa correr pro banheiro porque é uma urgência de fazer xixi. A urgência miccional precisa de investigação. Quando o seu filho faz também mais de 8 xixis no dia, faz xixi mais de 8 vezes no dia ou menos de 3 vezes no dia, também precisa de investigação. Quando o seu filho tá brincando, tossindo, correndo, fazendo algum esforço com o abdômen e ele faz xixi sem perceber. Isso para criança que já controla o xixi durante o dia. O seu filho tá controlando o xixi durante o dia, ele aprendeu a ter esse controle do esfíncter, mas em alguns momentos quando ele tá brincando, tossindo, correndo, ele faz xixi sem perceber, ele molha a calcinha, molha a cueca, também precisa, a gente chama isso de incontinência, também precisa de uma investigação. Ou quando o seu filho vai no banheiro fazer xixi e ele fala pra você: mamãe, eu tô sentindo que ainda tem xixi pra sair. Essa sensação de esvaziamento incompleto da bexiga também precisa de investigação.
Quando o seu filho tem um jato de xixi, que é sai um pouquinho de xixi, depois sai outro pouquinho, ele precisa fazer muita força para conseguir esvaziar esse jato de xixi. Esse jato sai fraco, ele sai incompleto, também precisa de investigação. Quando o seu filho reclama de dor durante a urina, ele fala que tá doendo na hora de fazer xixi, também precisa de uma avaliação médica. Ou quando tem alteração, seja da coloração, seja do aspecto, seja do cheiro da urina do seu filho, também precisa de investigação. A urina, ela precisa estar sempre o mais clarinha possível, porque é um sinal de que o seu filho está hidratado. E a urina com o cheiro muito forte, aquele cheirão de urina, é um sinal de que pode ser que o seu filho esteja bebendo pouca água, mas se mesmo o seu filho mantendo uma hidratação adequada, ele tiver essa urina com muito cheiro de urina, ou for uma urina que faz muita espuma na hora que ela cai no vaso, ou uma urina que tem uma coloração de cor de Coca-Cola, ou uma urina que tem uma coloração mais escura, mais vermelha de sangue, tudo isso precisa de investigação. E quando o seu filho faz alguma manobra de esforço, ele espreme a perninha para tentar fazer o xixi, ele precisa de alguma manobra específica para poder fazer xixi, isso também não tá normal, precisa de investigação. Para fazer xixi, a gente precisa sentar com as pernas apoiadas e com uma curvatura da perna adequada para a gente poder fazer xixi com calma. Não ensine o seu filho a fazer xixi com pressa, não acelere esse processo, ele precisa fazer isso com calma. Então, se tem algum desses sinais alterados durante a urina, a micção, quando o seu filho está fazendo xixi, precisa de investigação médica. E se isso estiver associado com não controlar o esfíncter, ou seja, fazer xixi, seja durante o dia, nas crianças maiores de 4 anos, ou seja, durante a noite, nas crianças maiores de 5 anos, isso também precisa de investigação. Procure o seu pediatra. Nessa avaliação que a gente faz dessas crianças que ainda não controlam o esfíncter, a gente muitas vezes começa com um diário de micção. Literalmente a gente precisa entender como é que funciona essa urina dessa criança. A gente vai ver quantas noites secas que essa criança consegue passar, por exemplo, se ela molha a cama todas as noites, ou se ela molha a cama 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, isso faz diferença pra gente na avaliação. Quantas vezes essa criança consegue acordar à noite pra ir no banheiro, ou se ela não consegue acordar nenhuma vez. O quanto de líquido que essa criança ingere, se ela bebe muita água, se ela bebe pouca água, qual que é o horário do dia que essa criança bebe mais água, como é que tá o neurodesenvolvimento dessa criança, essa criança falou, ela andou com quantos anos, essa criança tá atingindo os marcos do desenvolvimento que a gente precisa que ela atinja na idade adequada, como é que tá o hábito intestinal dessa criança, essa criança é uma mais constipada ou ela tem um hábito intestinal adequado, porque como eu falei pra vocês, o hábito intestinal também está relacionado com o controle do esfíncter, se essa criança usa alguma medicação, se essa criança tem alguma patologia, ou seja, é uma avaliação muito ampla que a gente vai precisar fazer para poder trazer resposta para a família sobre o hábito dessa criança. Mas, assim, uma forma geral de orientação para você que está assistindo esse vídeo, o seu filho ainda não controla o xixi durante a noite, você está tentando ensinar isso para ele, lembrando que a gente precisa ensinar o treinamento do esfíncter dessa criança de uma forma muito, muito gentil. As formas muito abruptas, isso não vai dar certo e vai fazer com que essa criança tenha disfunções, distúrbios miccionais na vida dela ao longo da vida dessa criança ao longo do aprendizado. O importante é que o seu filho faça xixi em torno de 6 vezes durante o dia, quando ele acorda, no meio da manhã, no horário de almoço, no início da tarde, no jantar e antes de dormir. Levar o seu filho para fazer xixi antes de dormir é uma das medidas que vai ajudar muito a controlar o xixi durante a noite. E a criança, ela precisa ser estimulada a fazer xixi da forma correta. Então, se o seu filho faz xixi no pinico, ele precisa estar no pinico com os pés bem apoiados. Se o seu filho faz xixi no vaso sanitário, precisa ter um redutor de assento para essa criança conseguir apoiar os pés adequadamente, porque o apoio dos pés ajuda na prensa do abdômen para a gente conseguir ter um esvaziamento dessa bexiga melhor, ter um relaxamento melhor, tanto da bexiga quanto do intestino, que estão ali próximos e um interfere no outro. E que o seu filho faça xixi sem pressa, que você não estimule o seu filho a fazer as coisas correndo, que ele tenha pressa para ele conseguir esvaziar direito essa bexiga para conseguir controlar melhor esse esfíncter e diminuir a chance dele ter uma infecção urinária. E muitas mães, de forma incorreta, acham
que pro bebê fazer menos xixi à noite, ele controlar o xixi à noite, né, não molhar a cama, é que ele tem que beber menos água. Isso não tem que ser feito de forma alguma. A criança precisa estar hidratada, e a gente consegue ver a hidratação das crianças através da coloração da urina dela. Ela precisa estar com uma urina clarinha, urinas muito amarelada, muito concentrada. Um dos sinais que podem estar relacionados com essa urina muito concentrada é a baixa ingesta hídrica. Então, o seu filho precisa sim de beber muita água para o intestino dele funcionar, para o xixi funcionar da forma correta, para ele estar bem hidratado, porque no nosso corpo, 70% do nosso corpo é feito de água. E a gente não produz água, a gente precisa beber essa água. A gente precisa dessa hidratação. E essa hidratação na criança que está aprendendo a controlar o intestino, a gente pode concentrar muito essa hidratação ali no começo do dia e no meio do dia, e tentar diminuir a quantidade de água que essa criança toma ali 2 horas antes de ir dormir. Mas a gente de forma alguma tem que restringir a água na vida dessa criança. Ela precisa beber água. Outra coisa importante de se fazer é evitar alimentos que irritam muito a bexiga, como o chocolate e como o café. Criança já não tem que tomar café de forma regular de jeito nenhum. Os estudos falam que a gente que a gente pode dar café para criança, que é seguro dar café para criança só depois dos 12 anos de idade. Ou seja, uma criança que tá ali 4, 5 anos aprendendo a controlar esse esfíncter não tem que beber café de jeito nenhum. Que é o indicado pelos estudos que existem relacionados à cafeína. E inclusive vai ser temas de postagens que a gente vai fazer aqui nas nossas redes sociais. Então, evitar esses alimentos que irritam muito a bexiga. E ter uma alimentação noturna com pouco sal também é outra coisa que ajuda. Quanto mais sal a gente come, mais o nosso corpo precisa de água para diluir esse sal. Por isso que quando a gente come uma comida muito salgada, a gente sente sede. Isso é fisiológico. E quanto mais comida com sal sua criança comer, principalmente no final da noite, mais ela vai precisar reter água e mais xixi ela vai fazer, e vai piorar ela controlar esse esfíncter durante a noite. E a outra coisa é você ensinar o treinamento de esfíncter, que a gente vai conversar sobre isso também, sobre quando é que você vai perceber que o seu filho tá pronto para fazer, para se desfraldar, para tirar a fralda, para treinar, controlar o esfíncter dele, e que você faça isso com um reforço positivo, que você consiga premiar, não com um brinquedo, com doce, mas você premiar, por exemplo, tenha na sua casa um calendário, e as noites secas que o seu filho consegue fazer sem molhar a cama, você colocar uma estrelinha ali para ele, você elogiar o seu filho. Isso para as crianças fazem muita diferença, porque a criança gosta de ter reconhecimento, né, sobre quando ela faz uma coisa correta, e nunca punir. Entenda que a criança, quando ela estiver no desfraude, e até a criança que já passou da idade, que já deveria estar desfraldada e ainda faz xixi na cama, se você pune quando essa criança faz xixi na cama, você vai estar relacionando essa criança sempre com trauma. Aqueles distúrbios psicológicos que a gente conversou, que são causas de enurese, vão estar sendo só aumentados na vida dessa criança. Então, nunca punir. Entenda que se você estiver desfraudando o seu filho, vai acontecer durante esse desfraude, ter noites molhadas, porque faz parte de um processo do aprendizado dessas crianças. E entenda que se o seu filho tiver passado da idade, tiver mais de 5 anos, 6 anos, 7 anos e ainda estiver fazendo xixi na cama, ele está precisando de uma avaliação, de compreensão. A gente precisa entender o que está acontecendo ali. E não que você briga, essa criança não está fazendo xixi na cama porque ela quer. Ela não está fazendo isso de birra, de pirraça, de malcriação. Não, ela está fazendo isso porque é um pedido de ajuda. Tem alguma coisa acontecendo de errado ali que precisa ser investigado. E depois que a gente fizer todo esse treinamento, toda essa investigação, só depois de tudo isso, dessas medidas comportamentais, é que a gente vai instituir medicações em casos muito específicos para esse controle do esfíncter. É muito mais relacionado com comportamento, com a gente ajudar essa criança, com a gente investigar para ver se tem alguma doença que esteja causando isso, seja uma doença psicológica, que a gente vai precisar de um psicólogo ali junto da gente, seja uma constipação, que a gente vai precisar para resolver essa constipação dessa criança, ou seja alguma outra doença crônica que a gente precisa estar resolvendo para essa criança melhorar esse controle esfincteriano. Só depois de tudo isso, em casos muito limitados, é que a gente vai precisar de medicação.
Esse vídeo te ajudou a entender por que o seu filho pode ainda estar fazendo xixi na cama? Por que isso precisa de uma investigação muito cuidadosa? Porque existem muitos fatores relacionados a fazer xixi na cama. Não é uma coisa específica, não vai ser uma coisa pontual. A gente vai precisar olhar essa criança como um todo. Compartilha esse vídeo com uma mamãe que o bebê ainda faz xixi na cama, que ela ainda tá lutando com isso, ou com a mamãe que tá começando o desfraude do bebê, que ela tem vontade de saber como lidar com esse controle de esfíncter do bebê dela. E fica ligado que nos vídeos dessa semana a gente vai conversar sobre constipação, ou seja, sobre a criança que tem um intestino preso, que está muito relacionado com o controle do esfíncter, com o controle do xixi. E a gente também vai conversar essa semana sobre quando é que é a hora que você tem que começar a iniciar o desfraude do seu filho. Quais os sinais que o seu filho vai te dar, porque quem vai dizer a hora de o seu filho ser desfraudado é ele. E se você tem curiosidade de saber quais são esses sinais que o seu filho vai te dar, fica ligado nas nossas redes sociais, que os vídeos dessa semana a gente vai conversar sobre isso. Um beijo e até a próxima!